TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira e hoje a gente vai dar destaque para algumas coisas. A primeira delas é que foi registrado o aumento na criação de empregos aqui na cidade em 2025. A caminhada do Azul do GAAP, também aqui em Petrópolis, acontece neste domingo. Enel oferece atendimento móvel a clientes de Petrópolis. Vereadora de Três Rios participa da delegação brasileira no Fórum da Juventude da ONU. E o diálogo com o objetivo de destacar os efeitos de um novo remédio que foi aprovado pela Anvisa para o colesterol alto. Olá, boa tarde. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 22 de abril. Olha, gente, já quero começar a edição convidando vocês, sempre que você tiver uma denúncia, alguma informação que você queira passar pra gente, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail tvc16, @gmail.com ou para o nosso WhatsApp que vai aparecer na tela aqui embaixo. Vou pedir para a produção colocar, se você quiser entrar em contato com a gente, você tem esse e-mail. Mas agora, começando a nossa edição de fato, Petrópolis registrou saldo positivo de vagas de emprego no mês de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram os melhores desde novembro de 2023. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgou os dados referentes a fevereiro deste ano. Até o momento, Petrópolis registrou ao todo 5.121 admissões e 4.947 desligamentos, com o mês de fevereiro registrando um saldo positivo. Mesmo diante deste cenário, para o músico William, a cidade não tem apresentado muitas opções de emprego. Pelo que eu sei, em matéria de emprego, ultimamente está muito difícil para as pessoas, assim. Tem muita qualificação, né, na verdade. Os dados do CAGED mostram que, em fevereiro desse ano, Petrópolis registrou saldo positivo de 455 vagas de emprego, melhor número registrado desde novembro de 2023, quando foram criados 588 postos de trabalho. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos, registrando um saldo positivo de 250 vagas. Sobre os contratados de fevereiro em Petrópolis, 1.530 são homens e 1.377 são mulheres. A respeito da escolaridade, 1.572 têm ensino médio completo, 401 têm ensino superior completo, 318 têm ensino médio incompleto, 276 têm fundamental completo, 109 têm superior incompleto e 15 são analfabetos. Já no lado das demissões, 1.350 são homens e 1.102 são mulheres. Dos desligados, 1.385 possuem ensino médio completo, 256 têm ensino superior completo, 245 têm fundamental completo, 226 têm fundamental incompleto, 219 têm ensino médio incompleto, 117 têm superior incompleto e 4 são analfabetos. Segundo Daniela, que é formada em arquitetura, por hora, a melhor opção para ela tem sido trabalhar no ramo de confeitarias e padarias. Sim, eu abri a minha empresa, que é a Mude Projetos e Reformas, mas aí acabei entrando nessa área de confeitaria e padaria e a área de obra mesmo acabei deixando um pouco de lado por falta de oportunidades. Entre os municípios da região, Petrópolis foi o que mais gerou empregos no mês de fevereiro. Outros municípios que também registraram saldos positivos foram Nova Friburgo, com 407 vagas, Teresópolis, com 353 vagas, Três Rios, com 247 vagas e Areal, com 182 vagas. Por outro lado, Paraíba do Sul registrou saldo negativo, com 341 admissões e 562 desligamentos. E a tradicional Caminhada Azul do GAAP, o grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis já tem uma nova data para ser realizada.
a gente vai acompanhar um pouco mais informações sobre esse evento que acontece aqui na cidade, que foi adiado devido a fortes chuvas que atingiram a cidade no início de abril. A Caminhada Azul do GAAP vai ser realizada no próximo domingo, no dia 27 de abril, com concentração na Praça Dom Pedro às 8h30 da manhã. A caminhada seria realizada originalmente no dia 6 de abril, mas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade naquele fim de semana, precisou ser adiada. A Caminhada do GAAP é um evento anual realizado em Petrópolis com o objetivo de conscientizar sobre o transtorno do espectro autista. Esse movimento reúne crianças, adolescentes, adultos e idosos autistas, familiares, profissionais da área, equipes escolares, terapeutas e todos que desejam apoiar essa causa. Mais do que uma caminhada, o evento é um momento de união, inclusão, respeito e solidariedade. E a Enel Distribuição Rio, concessionária de energia aqui do estado, vai levar o atendimento móvel para as cidades de Petrópolis, Saquarema e Niterói. O objetivo desse projeto é facilitar o acesso dos clientes aos serviços fornecidos pela companhia. A van da Enel estará em Petrópolis na próxima sexta-feira, na Estrada União Indústria, número 9726, em Itaipava. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas, realizando adesões, trocas de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. A empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento. Mais informações estão no site disponível em enel.com.br. E nesta terça-feira, o serviço estará disponível em Jaconé, em Saquarema. Na quinta, os atendimentos acontecem em Niterói, chegando em Petrópolis na próxima sexta-feira, dia 25 de abril. Francisco Sherman para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Francisco. Agora, trocando de assunto, as recentes vistorias realizadas pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes na Estrada União Indústria, visando intervenções, representam um avanço, mas estão longe de encerrar o debate sobre os graves problemas de mobilidade em Itaipava. Isso é o que afirma o UNITA, o Grupo Unidos por Itaipava, que exige decisões rápidas e um plano operacional mais amplo. A UNITA foi fundada por empresários tendo como principal pauta a mobilidade do distrito e, desde então, vem chamando a atenção para a necessidade urgente de intervenções estruturais. Além de obras e medidas pontuais, surgiram necessidades urgentes, como a ponte do Arranha-Céu colapsada, que precisa de solução urgente. A questão é acompanhada pelo Ministério Público Federal e entidades, como a UNITA, também reforçam o pedido de obras urgentes. Entre as principais intervenções anunciadas pela Prefeitura e o DENIT estão a criação de uma alça de acesso ao terminal de Correias, o reordenamento do fluxo de Pedro do Rio e a readequação da rotatória de Bom Sucesso, que dá acesso à BR-040. A UNITA considera positivas as primeiras intervenções, mas destaca que elas não contemplam a totalidade das demandas que vêm sendo debatidas com o poder público nos últimos meses. A associação já apresentou, por meio de um grupo técnico de trabalho, formado por arquitetos e engenheiros voluntários, propostas detalhadas que incluem melhorias na sinalização, estrutura de retornos, readequação de pontos de travessia, soluções para bolsões d'água em dias de chuva e ampliação da presença de agentes de trânsito nos horários de pico e em períodos de eventos. A associação lembra que muitos dos problemas enfrentados diariamente na estrada, como alagamentos recorrentes, má sinalização, falta de estrutura nos acessos e travessias perigosas, já foram alvo de reuniões, ofícios e estudos técnicos entregues aos órgãos competentes. Vamos sair de Petrópolis agora e vamos ao Correio Político. Olha, gente, a vereadora Bia Bogossian, de Três Rios, participou mais uma vez da delegação brasileira no Fórum da Juventude de um Conselho das Nações Unidas em Nova York na última semana. Esta foi a segunda vez que a vereadora da cidade do Centro-Sul Fluminense participou da delegação. Olha, gente, a gente está com um pequeno probleminha aqui, mas daqui a pouquinho a gente já vai trazer essa matéria. Mas vamos trocar de assunto, daqui a pouco a gente retorna no Correio Político. Ou não, na verdade o problema já foi resolvido, nós vamos agora para acompanhar essa matéria.
Estamos aqui hoje começando o Fórum Internacional da Juventude das Nações Unidas e venho mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, representando as lideranças jovens do estado do Rio. Acompanhe um pouco mais, a gente vai debater sobre desenvolvimento sustentável, sobre diversas pautas aqui. A vereadora de Três Rios, Bia Bogossian, participou pelo segundo ano consecutivo da delegação brasileira no Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, um evento realizado na ONU em Nova York. Estamos aqui com a delegação de jovens lideranças brasileiras na ONU, no Youth Forum, que é o Fórum da Juventude que junta lideranças globais de vários países. A edição deste ano do Fórum tem como tema Juventude na Vanguarda, alavancando a ciência e a inclusão social para o desenvolvimento sustentável. Convocado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, o evento é uma oportunidade para jovens de todo o mundo em debaterem e influenciarem tomadas de decisões sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. É um fórum que conta com mais de 190 países que estão aprendendo também com a experiência brasileira. E para a gente é muito importante ter uma vereadora tão jovem e articulada quanto você, Bia. E tem liderado projetos no país que são exemplos para o mundo, como o COJOV, que é uma rede de jovens vereadores que está renovando a política e defendendo a democracia. O Fórum Político de Alto Nível analisa de forma especial neste ano os ODDs de saúde e bem-estar, igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, vida na água e parcerias para os objetivos. As Nações Unidas, ela é um órgão que tem que cuidar do bem-estar também das pessoas. E é nas cidades que as pessoas vivem. Por isso que é tão importante a gente pensar como que vai traduzir os debates globais para quem vive em Petrópolis, Três Rios e nossa cidade do Rio de Janeiro. Que são eles, a vida deles que a gente quer transformar. A delegação brasileira é formada por jovens líderes, representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e autoridades públicas. Durante o evento, eles se conectam com redes internacionais para ampliação do impacto das atividades e fortalecimento de parcerias para projetos futuros. E esse foi o nosso Correio Político de hoje. E seguindo nas cidades da nossa região de cobertura, mas fora de Petrópolis também, a Firjan Senai está com inscrições abertas para 125 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em Nova Friburgo. As inscrições e matrículas devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na unidade da Firjan SESI na cidade. As aulas têm início previsto entre 5 de maio e 22 de setembro, a depender de cada curso. Na unidade do Centro de Nova Friburgo, há turmas para controlador e programador de produção, operador de sistemas computacionais em rede e pedreiro de alvenaria e de revestimento em argamassa e cerâmico. Já no espaço de moda, as vagas são para confeccionador de bolsas em tecido e modelista. As inscrições e matrículas devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na unidade Firjan Senai de Nova Friburgo e serão encerradas automaticamente assim que o número de inscritos atingir o limite das vagas. Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo a idade e escolaridade, além da renda familiar mensal per capita bruta de até um salário mínimo e meio. É fundamental também ter acesso ao notebook, já que parte dos cursos será de forma online. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Mariana. E com essa última notícia, a gente vai agora fazer um rápido intervalo, mas fica por aqui porque daqui a pouco a gente está de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos agora à previsão do tempo. Olha, gente, depois de tantos feriados e poder ficar em casa, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo para mais um feriado, porque quarta-feira também é feriado e a gente já quer saber como que pode se preparar para sair de casa ou para ficar, como que você for aproveitar. Então a gente já está aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai dizer para a gente como que fica o tempo nesta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como é que fica o tempo em mais esse feriado? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos assiste. Bom, a quarta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com o de hoje. A previsão é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o feriado amanhã segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. E à noite, muitas nuvens também, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, o dia amanhã será parecido com hoje, com sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, céu com muitas nuvens também. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia será como em Paraíba do Sul, com um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens também. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus Celsius. É isso, Mariana. A gente pode acompanhar que o dia de amanhã será parecido com o de hoje. Então já se preparar, botar um casaquinho, se preparar se for ficar em casa também ficar debaixo das cobertas,
porque principalmente aqui na região serrana é esperado bastante frio. Lá em Nova Friburgo, 13 graus, isso é uma temperatura bem abaixo da média. Então, já pode se preparar, porque para mais esse feriado, vai ser um feriado friozinho e chuvoso, como vem sendo nos últimos dias. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo para mais um feriado e a gente fica por aqui. Olha, gente, seja em casa ou viajando, o feriado prolongado que segue até amanhã, na quarta-feira, dia 23 de abril, é uma oportunidade para fazer exercícios e aproveitar o ar livre. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro reforça que a atividade física faz bem à saúde do corpo e da mente. As doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, continuam entre as principais causas de mortes no Brasil. A boa notícia é que a prevenção está muitas vezes ao alcance de uma caminhada. Exercícios regulares ajudam a controlar a pressão arterial, o colesterol, os níveis de glicose no sangue e o peso corporal. Vai reduzir a velocidade de sarcopenia, né, da pessoa perder músculo, vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória, vai dar independência para a pessoa poder viver a vida dela normalmente, sem depender de outras pessoas, sem depender de uma rede de apoio mais profunda, né? Entre as principais dicas para o feriadão estão reservar ao menos 30 minutos para se exercitar, escolher atividades que dão prazer e, é claro, se hidratar. Outra dica importante é ter cuidado com o excesso de chocolate. O alimento pode ser rico em gordura saturada e açúcar. Por isso, a prática de exercícios nesse período é muito importante. Me melhorou muito a minha vida e a minha mente. Eu sou outra pessoa. É muito bom, é ótimo. Me sinto muito bem. Atividades em família também trazem benefícios para a saúde das crianças. É o que aponta a coordenadora da área da saúde da criança, Roberta Serra. A criança precisa estar exposta, mas exposta no sentido de estimular o aprendizado, né, do que pode fazer, do que não pode fazer, situações de frustração, né, começar a compreender, começar a interagir com outras crianças, aprender a dividir brinquedo, aprender a dividir momentos. Pequenas mudanças no dia a dia, como trocar o elevador pelas escadas ou fazer pequenas pausas ativas durante o trabalho, também fazem a diferença. Aos idosos interessados em fazer exercícios físicos, o Hospital Estadual Eduardo Rabelo, na capital, oferece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, o Centro-Dia, com atendimento à terceira idade. E o turismo no estado do Rio de Janeiro está batendo recordes no ano de 2025. Nos 3 primeiros meses do ano, o estado já recebeu mais de 700 mil turistas internacionais. O número representa um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O turismo do Rio de Janeiro segue batendo recordes no ano de 2025. Entre janeiro e março, o estado recebeu 744.071 turistas internacionais. O número registrado representa um crescimento de 51,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 491.867 estrangeiros vieram ao estado. Na comparação de mês a mês dos dados deste ano em comparação ao ano passado, em janeiro houve uma alta de 46,7% de 2024 para 2025, quando 240.151 turistas internacionais visitaram o Rio de Janeiro. Em fevereiro, houve alta de 53,9% e 262.108 visitantes chegaram ao estado. Em março, a alta foi de 53,3%, com 241.812 estrangeiros visitando o estado fluminense em 2025. O número de visitantes estrangeiros que chegaram ao Rio neste período representa 48,7%, ou seja, quase metade do total registrado em 2024. No ano passado, 1.528.133 turistas visitaram o Rio.
A meta da Secretaria de Estado de Turismo para 2025 é crescer 20% em relação a 2024, chegando à marca de cerca de 1.800.000 turistas internacionais. O avanço do turismo fluminense ocorre em um contexto de retomada do protagonismo do Aeroporto Internacional Rio Galeão, ampliação da conectividade aérea, fortalecimento de eventos estratégicos e crescimento da visibilidade do Estado em mercados emissores. Os bons números do turismo do Rio representam impacto direto na economia, com geração de empregos, renda e movimentação de setores como hotelaria, alimentação e transporte, e também contribuem para consolidar o Rio de Janeiro como destino competitivo em nível global. E ainda falando sobre o estado do Rio, a Operação Segurança Presente segue avançando em eficiência e resultados. Nos primeiros 4 meses de 2025, o trabalho dos agentes mostrou um aumento expressivo na produtividade. Olha só. Sendo a maior queda registrada na categoria da educação básica, que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que registrou 550.676 matrículas em 2024. A pedagoga Márcia Marcato explica que isso pode ser um reflexo da defasagem no ensino de base. O ensino da base é um ensino ainda na rede pública com muita defasagem. E quando esses jovens chegam ao ensino médio, eles chegam sem uma base, sem uma estrutura. É um dos fatores. Os dados mostram que a queda foi maior nas matrículas da rede pública, com a rede privada registrando um aumento nos municípios de Petrópolis e Teresópolis e caindo no município de Nova Friburgo. Se juntarmos o número de matrículas do ensino médio desses 3 municípios, há uma queda de 31 alunos entre o período de 2023 e 2024. Quando separamos as matrículas entre escolas públicas e privadas no estado do Rio, o ensino médio privado do estado recebeu 452 alunos a mais do que em 2023, enquanto que a rede pública registrou uma perda de 4.592 alunos. Para a pedagoga, a queda no número de matrículas na rede de ensino pública pode estar relacionada com o Enem e o processo de preparação para a prova. Na rede particular, há uma maior preocupação com as provas do Enem. Então, eles fazem simulados, eles se preocupam, projetos, para o desenvolvimento melhor do aluno. Outro número registrado foi sobre a taxa de rendimento a respeito do abandono do ensino médio, que registrou uma queda. Por outro lado, a taxa de reprovações aumentou em 0,1% entre 2023 e 2024, sendo a única categoria dentro da educação básica a registrar um aumento na reprovação. A pedagoga também relaciona o aumento da taxa de aprovação com o ensino integral, que ajuda na capacitação do estudante. Pode ser que tenha relação com o ensino integral, porque com o ensino integral, os jovens passam a ter mais projetos, passam a estudar mais para as provas do Enem, Olha, gente, aconteceu um pequeno erro. A gente acabou de acompanhar uma matéria sobre o Censo Escolar de 2024, que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os resultados do censo escolar referentes a 2024. Os dados apontaram uma queda no número de matrículas no ensino médio no estado do Rio de Janeiro, com a rede pública de ensino sendo a que registrou a maior queda. Agora nós vamos acompanhar certinho a matéria sobre segurança presente que eu tinha falado antes. Entre janeiro e abril, o número de registros decorrentes de abordagens cresceu 51%, saltando de 3.000 para 4.500. Já o número de prisões subiu 17%, passando de 1.045 para 1.219. Foram 437.000 abordagens no período. De acordo com o governador Cláudio Castro, o Segurança Presente é o maior programa de polícia de proximidade do país, amplamente aprovado pela população. É um programa que não apenas reduz os índices de criminalidade, como também passa uma sensação de segurança para as pessoas que circulam naquela região. Os dados refletem o amadurecimento do Segurança Presente ao longo de 11 anos de atuação. Com processos cada vez mais refinados e integração com a sociedade, as ações têm se mostrado cada vez mais assertivas, o que se traduz em mais prisões e registros qualificados, com praticamente o mesmo volume de abordagens dos 4 primeiros meses de 2024.
Para o secretário de Estado de Governo, André Moura, os resultados são fruto de investimentos em tecnologia, inteligência e capacitação, que têm permitido identificar crimes com mais precisão e agir com mais eficiência. E durante o mês de abril, que já está acabando, é celebrado o Abril Verde, um movimento que serve como convite para que as empresas reflitam sobre a segurança no trabalho. Um especialista explica como a cultura organizacional pode salvar vidas no ambiente de trabalho. Abril é o mês da saúde e segurança no trabalho. Esse mês é conhecido como Abril Verde. O movimento Abril Verde busca alertar empresas e profissionais sobre a importância de tornar os espaços laborais mais seguros, humanos e preventivos. É um período importante para a gente reforçar que proteger vida no ambiente profissional vai muito além de equipamento, de proteção e cartazes de aviso. Um fator fundamental que muitas vezes passa despercebido é a cultura organizacional. De acordo com especialistas, a segurança no trabalho não se resume à disponibilização de equipamentos de proteção individual ou à fixação de cartazes com orientações. A verdadeira prevenção começa na cultura organizacional, ou seja, na forma como a empresa pensa, como ela age e se posiciona diante do cuidado com as pessoas. Se o ambiente é punitivo, silencioso e centrado apenas em resultados, o risco de acidentes aumenta. Investir em ergonomia, bem-estar mental e rotinas seguras não deve ser considerado um custo, mas sim uma estratégia de gestão inteligente. Além disso, adotar uma abordagem na qual os erros são tratados como oportunidades de aprendizado e não como motivos para punições é essencial para evitar acidentes. É papel da liderança promover o exemplo, criar um espaço onde os colaboradores se sintam seguros para relatar falhas, sugerir melhorias e participar da prevenção. Pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças, desde conversas abertas com a equipe até a revisão de processos e a valorização do papel da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Cada ação contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais seguro e humano. Ambientes saudáveis reduzem afastamentos, aumentam a produtividade e evitam prejuízos trabalhistas. Investir em segurança, ergonomia e bem-estar não é gasto. É uma estratégia de gestão moderna, inteligente e sustentável. O movimento Abril Verde serve como um convite para que líderes empresariais reflitam sobre a segurança dentro das organizações. Olha, gente, o número de pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil, registradas no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, do Governo Federal, em março deste ano chegou a 335.151 indivíduos. Se comparado ao registrado em dezembro de 2024, quando havia 327.925 pessoas nessa situação, houve um aumento de 0,37% no primeiro trimestre deste ano. No Brasil, o relatório demonstra que o CadÚnico registrou em março de 2025 9.933 crianças e adolescentes em situação de rua, 294.467 pessoas em situação de rua na faixa etária entre 18 e 59 anos, 30.751 idosos em situação de rua, sendo 84% pessoas do sexo masculino. Em relação à renda, 81% das pessoas em situação de rua sobrevive com até R$ 109 por mês, correspondente a 7,18% do salário mínimo, hoje de R$ 1.518. Mais da metade das pessoas em situação de rua no país não terminaram o ensino fundamental ou não têm instrução. A maioria é de pessoas negras. Esse percentual é mais do que o dobro do total da população brasileira que não completou a escolaridade básica ou em condição de analfabetismo, de 24%, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A baixa escolaridade dificulta o acesso das pessoas a oportunidades de trabalho geradas nas cidades, segundo a pesquisa. Olha, gente, o Correio Petropolitano em Debate faz mais um rápido intervalo, mas fica por aqui, porque daqui a pouquinho eu vou conversar com o Dr. Tayane Quintela, que vai falar um pouco sobre um remédio para colesterol alto que foi aprovado recentemente pela Anvisa. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais.
Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Olha, gente, o Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com o Dr. Tayene Quintela, que vai conversar um pouco com a gente sobre um remédio que acabou de ser aprovado pela Anvisa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Por favor, pode se apresentar? Eu sou cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e trabalho em Petrópolis já há algum tempo, no Santa Teresa, enfim. Doutor, um prazer sempre te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. É a primeira vez que eu te recebo, mas você já veio outras vezes. A gente veio confirmar especificamente sobre um remédio para colesterol alto que foi aprovado pela Anvisa. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse remédio? Sim, recentemente, recebeu autorização no Brasil uma substância que, por questões de compliance, de não ter propaganda, eu vou falar o nome da substância, que é o ácido bempedóico associado a ezetimiba, que é uma medicação que já era utilizada fora do país para abaixar o colesterol naqueles pacientes que têm ou doença genética, que é a hipercolesterolemia familiar, ou alto risco cardiovascular e que não atinge a meta de LDL, que é desejada. Esse remédio principalmente foi indicado aos pacientes que não toleram a dose de estatina recomendada, que é a medicação clássica atual, ou que mesmo na dose máxima não chega aos níveis que a gente precisa. Por exemplo, um paciente que já teve um infarto, que já teve um AVC, que tem uma obstrução arterial nas pernas, por exemplo, a meta de LDL é menor do que 50, e isso é muito difícil de atingir. E aí essa substância nova, que é o ácido bempedóico associado à ezetimiba, promete chegar nesses resultados com
mais facilidade ou menos dificuldade do que a gente tem, né? É uma medicação muito nova que a gente está bastante animado. E falando de um ponto de vista um pouco mais pessoal, como que você recebeu a informação dessa aprovação? Você acha que é algo positivo para a saúde pública aqui do Brasil ou que pode ter algum problema? Como que você enxerga essa aprovação? Considerando que a expectativa em torno dessa substância já tem pelo menos uns 2 ou 3 anos que os estudos estão cada vez mais fortes fora do Brasil, a expectativa era muito grande. A gente fica bastante animado, porque o que a gente tem de experiência fora e dos estudos todos mostram que é um resultado muito bom à custa de baixos efeitos colaterais ou de baixo risco. E é uma medicação para ser tomada por via oral, é um comprimido, que facilita um pouco. Hoje, a gente tem medicações muito boas que são injetáveis num custo alto. Essa medicação, se é um comprimido com um custo mais baixo, talvez tenha um acesso melhor à população. E a gente tem que lembrar que a doença aterosclerótica, ou seja, o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, e as complicações dela, principalmente o AVC e o infarto, são a principal causa de mortalidade com números assustadores. Então, se a gente consegue utilizar um remédio que diminui um dos principais fatores de risco dessas doenças, é bastante animador. Sem dúvida nenhuma. Realmente a gente se acompanha há muito tempo já falando sobre o tamanho do problema, que é a questão do nível do colesterol alto. É uma das poucas coisas que a ciência vai avançando e sempre é tratado como um problema muito grande da saúde pública. E, doutor, você falou um pouco que tem são baixos níveis de, como é que se diz? De efeitos colaterais, exatamente, muito obrigado. Os níveis de efeitos colaterais são bem baixos. Tem algum efeito colateral que já é conhecido ou é algo que ainda está numa fase um pouco mais experimental, que ainda não sabe exatamente o que pode gerar na pessoa que consome? Na verdade, já estão conhecidos sim, mas o que mais chama a atenção nesse caso é a colateral das estatinas. As medicações mais tradicionais, assim, vastatina, rosuvastatina, atorvastatina, que são excelentes dentro do que se propõe, tem como efeito colateral a dor muscular, a dor articular, que é um fator limitador bastante importante. E essa medicação, por atuar na mesma via metabólica, ou seja, no mesmo caminho celular, mas numa etapa diferente, ela consegue não ter esses efeitos colaterais que são a dor muscular, a dor articular, que é o maior benefício. Existem algumas outras alterações discretas, descritas como efeito colateral, como alteração de alguns exames de sangue. Algumas pessoas podem ter intolerância à fórmula, então a gente só acaba sabendo usando, né? A gente não tem como saber se é alérgico, por exemplo, a um remédio antes de tomar ele, infelizmente. Mas os efeitos colaterais relatados, relacionados ao ácido bempedoico e azitimib, são bem menores do que a estatina, que é a medicação clássica atualmente usada. Entendi. Então, realmente, muito importante. Quanto menor for o efeito colateral, melhor para a pessoa que precisa usar essa medicação. Mas, doutor, o remédio foi aprovado recentemente pela Anvisa, que é quem faz a vigilância aqui no Brasil. Como é que funciona o processo até essa aprovação? O remédio tem que ser testado em outros lugares? Como que funciona essa parte? Basicamente, uma medicação para começar o uso clínico, ela já tem estudos de viabilidade clínica e farmacológica há anos, assim, pelo menos 10 anos de estudos que vem acontecendo. No Brasil, isso não é uma regra, mas por definição a gente acaba recebendo medicações para ser aprovado no Brasil que já receberam aprovação do FDA, né, que é a reguladora americana, ou da mesma reguladora europeia, que agora me fugiu o nome, CE Mark, que é na Europa. Se essas duas medicações já foram aprovadas no cenário europeu ou no cenário americano, geralmente a gente tem uma facilidade maior para aprovar no Brasil, porque a Anvisa segue as regras muito parecidas, né? Não é que a gente precisa de autorização fora, é que se já tem autorização fora, que o caminho pode ser um pouco mais fácil. E aí todos os estudos clínicos, farmacológicos, lá da fase inicial in vitro, passando por resultados maiores, e depois do teste em humanos, que são estudos controlados, randomizados, que a gente vai com milhares de pessoas ao redor do mundo, inclusive o Brasil participou de um pedaço desse estudo já há algum tempo atrás. Aí sim, quando a gente tem dados de segurança e eficácia suficiente, essa medicação pode ser submetida à aprovação para uso clínico no dia a dia do médico, né? Por enquanto, não. Como tem menos de 2 meses oficialmente, né, que a Anvisa liberou e agora está em fase final de comercialização, enfim, questões burocráticas para logo, acredito que no início do segundo semestre, no máximo, já está nas farmácias. Não tenho essa informação precisa para te dar, mas é geralmente esse tempo que demora. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente teve a aprovação pela parte da Anvisa e como que funciona agora esse passo,
o que de fato, para a população ter acesso a esse medicamento, tem algum processo no meio, ou como você já disse que não, mas só para a gente deixar isso bem destacado, como que agora faz, há quanto tempo mais ou menos, como que funciona para a população, para isso chegar efetivamente para a população? Eu posso estar falando alguma coisa não 100% retilínea, porque não é a minha área. Um profissional da área de farmácia ou da própria Anvisa sabe mais do passo a passo. Mas, basicamente, uma medicação, primeiro, ela tem que se mostrar segura e eficaz e preencha os critérios básicos. Ter sido testada com estudos clínicos internacionais, com os parâmetros muito bem delimitados. Esse é o primeiro passo. A Anvisa já reconheceu que a medicação é válida e que ela pode ser usada em território nacional. Depois disso, tem algumas questões de mercado, por exemplo, precificação, padrão de bula, padrão de propaganda, que a empresa que vai comercializar no Brasil tem que se adequar às regras da Anvisa para depois ser disponibilizado nas farmácias aí para comercialização normal. Entendido. E doutor, você é especialista, você é cardiologista e arritmologista. Existem efeitos positivos ou negativos esperados para o coração com o uso dessa medicação? Sim, o controle do colesterol trata basicamente a principal causa dos problemas cardíacos, que são a doença aterosclerótica, né, que é a maior mortalidade cardiovascular. Se a gente lembrar que o acúmulo de colesterol e obstrução arterial é uma das principais causas do infarto, não única, mas uma das principais, e, consequentemente, o infarto é uma das principais causas de disfunção cardíaca, levando ou não a arritmias, se evitar que isso aconteça é bastante importante. Então, a gente tem diminuição de mortalidade, diminuição de morbidade, ou seja, de complicação relacionada à doença, e evita que a pessoa acabe tendo limitações, né? E pessoas menos doentes são mais produtivas no ponto de vista familiar, social, afetivo e econômico, né? A gente não limita a participação da pessoa no mercado. Se a gente lembrar, por exemplo, que o AVC, que também é uma doença que pode ter causa e tem a principal causa da doença aterosclerótica, é uma doença extremamente limitante que gera um transtorno na vida da pessoa, que pode ficar, por exemplo, incapacitada de se mover ou de se comunicar. A gente evitar esse tipo de coisa, tirando todo o ponto de vista social, afetivo, que é sempre importante, a gente permite que pessoas participem mais ativamente da sociedade, seja em todos os cenários, econômico, social, enfim. A gente garante mais qualidade de vida para as pessoas, né? E a questão da qualidade de vida, a questão da saúde, é algo que sempre tem que estar em pauta, muito importante mesmo. E a gente vê então que realmente esse remédio vai, teoricamente pelo menos, trazer ganhos aqui para a sociedade. E para a comunidade médica, como que essa aprovação vem sendo vista? Sei que você já falou como você recebeu a notícia dessa aprovação, ficou feliz. E para a comunidade médica, você vê um avanço aqui na comunidade médica brasileira? Você vê que essa vai trazer benefícios para a situação da saúde? Acredito que sim, nos últimos 2 ou 3 anos, pelo menos, com muita naturalidade, muita frequência, vem se falando do ácido bempedoico e dos resultados extremamente animadores e otimistas que vinham se desenhando, né? E a cada ano que passa, os estudos vêm reforçando ainda mais o resultado positivo. O estudo CLEAR, que foi um dos últimos publicados a respeito do assunto, mostrou melhora da distorção cardiovascular, diminuição de mortalidade, enfim, isso deu uma animada bastante importante, né? A gente está sempre em busca de novidades, né? A cardiologia depende muito disso. A gente está lidando com as principais causas de mortalidade no mundo inteiro, acima de quaisquer outros números de doença ou de não doença, como guerras, por exemplo. Morre muito mais. A gente teve... Oi? Não, perfeito. É que a gente teve um pequeno probleminha com a conexão, mas você estava dizendo que morrem muito mais pessoas por conta dessa questão da mortalidade, por conta dos problemas cardíacos do que nas guerras, não é mesmo? Exatamente. Doença aterosclerótica e suas complicações têm uma mortalidade muito maior do que o número de guerra, que assim, é um absurdo, né? A gente não pode tolerar. Mas se a gente tem uma medicação que pode evitar ou pelo menos diminuir que isso aconteça, isso é bastante animador. E há muito tempo que a gente vinha buscando mais novidades no tratamento do colesterol, e recentemente a gente teve o Inclisiran, que é uma medicação injetável que se faz de 6 em 6 meses, que é excelente, apesar de um custo muito alto ainda. E agora com essa nova medicação, com uma potência bastante alta, com resultado bastante animador, de fácil tomada e com um custo esperado, que a gente está esperando sair o preço oficial, mas aparentemente de melhor acesso, de mais fácil acesso, é bastante animador do ponto de vista cardiológico. E do ponto de vista cardiológico e também do ponto de vista de toda a sociedade. É sempre bom a gente ver que os tratamentos efetivos sejam acessíveis para a população,
porque a população realmente precisa muito e a saúde vai avançando cada vez mais e a gente fica muito feliz com esse avanço. Doutor, tem mais algum ponto que você queira destacar sobre esse medicamento ou sobre algum outro assunto? Não, acredito que sobre esse medicamento, na verdade, é mais expectativa agora da gente, na prática, ter o uso e ver a redução do colesterol e dos eventos cardiovasculares. Isso não é um resultado tão imediato, né? A gente vai vendo a médio e longo prazo. A gente não toma um remédio hoje para evitar um infarto exatamente amanhã, né? A gente está tomando remédio para evitar que aconteça nos próximos 5, 10, 20 anos, não importa, para não evitar acontecer nunca. E aí, toda vez que a gente tem um tratamento novo, gera toda essa expectativa. Mas o mais importante, talvez, é a questão da prevenção, independente de remédio ou qualquer área. A gente tem que estar alerta à prevenção de doenças, à prevenção de complicações. E a principal coisa para isso, talvez, sejam bons hábitos, né? E a gente tem que falar mais disso. Boa alimentação, atividade física. O ideal seria acesso de todo mundo à atividade física regular, ao nutricionista para orientação alimentar, porque a prevenção, de fato, é o melhor remédio. Parece clichê, mas não é. E quando a gente precisa do remédio, porque, por exemplo, existe uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que é genética, a gente não tem o que fazer, ter uma medicação nova ajuda muito, mas de qualquer jeito eu acho que a prevenção deve ser cada vez mais falada. A gente fica animado com um novo remédio, mas eu vou ficar mais animado ainda quando todo mundo tiver acesso e possibilidade de fazer uma atividade física, de ter uma boa alimentação, uma orientação nutricional, que eu acho que deveria ter desde o colégio. Enfim, o atendimento é muito mais amplo do que simplesmente só um remédio, né? Mas precisando do remédio, é bom ter o mais moderno disponível, né? E Petrópolis já acaba sem nenhuma pretensão à cidade. A gente tem uma cardiologia bastante avançada em Petrópolis há muito tempo, né? A gente é destaque, graças a Deus, no cenário estadual como pioneiro em muitos tratamentos, sejam farmacológicos, seja intervencionistas. Em outros momentos de lançamentos cardiológicos, que não cabe citar aqui, mas só para vocês ficarem sabendo, Petrópolis teve o principal número de uso do Rio e do Brasil de várias medicações. E nós fomos os primeiros a fazer algumas cirurgias dentro do estado, fora da capital, e continua sendo assim. Então a gente fica bastante animado de poder proporcionar uma cardiologia de alta complexidade, de bastante acesso à população petropolitana. A gente fica muito feliz realmente vendo que Petrópolis tem essa posição de destaque nessa área da saúde. E como você mesmo destacou, é muito importante que as pessoas criem bons hábitos, que elas se alimentem melhor, que façam exercícios físicos. Aqui na Cidade Imperial, inclusive, a gente tem uma série de possibilidades, né? A gente tem os parques públicos, a gente tem o circuito que funciona na Barão do Rio Branco para as pessoas poderem fazer seus exercícios. E é muito importante que crie esse bom hábito, que um bom hábito vai virar um costume e com o tempo a pessoa não vai estar fazendo mais para si mesmo do que para poder ter uma saúde melhor. Já vai virar um hábito e a pessoa já vai ficar bem. A gente realmente precisa muito que a sociedade tenha isso no seu dia a dia como algo normal. Doutor, vou te agradecer muito a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. É sempre um prazer te receber. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado. Estou sempre à disposição. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E, gente, a gente encerra agora a nossa entrevista e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate de hoje. Um prazer sempre estar com vocês. Como eu disse no início do programa, em caso de qualquer denúncia, qualquer informação que vocês queiram nos passar, podem entrar em contato pelo nosso e-mail tvccorreiodamanha@gmail.com ou pelo WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na nossa tela neste momento. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e a gente fica por aqui. TVC, a TV do Correio da Manhã.